Olá, graças e paz a todos. Eu sou Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Essa é uma proposta de leitura e reflexão nas Escrituras Sagradas. Nesse mês nós estamos estudando o Evangelho de Lucas e hoje nós vamos estudar o capítulo 8, do verso 4 até o verso 15. O tema da nossa reflexão está exatamente sobre a primeira parábola apresentada aqui no Evangelho de Lucas, que é a parábola do semeador. Então, se você tiver uma Bíblia em sua mão, uma Bíblia no seu smartphone, no seu tablet, ou uma Bíblia física como essa, eu te convido a abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 4. Lucas 8, 4, eu vou estar lendo. Diz assim: Reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por um. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola, e ele lhe disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm, e dão fruto com perseverança. Quando nós chegamos nessa sessão aqui do Evangelho, nós começamos a ler sobre as parábolas de Jesus. Aqui é a primeira apresentação da parábola e nós vamos ter apenas 2 parábolas aqui e logo depois você vem com uma outra sessão com narrativas, né, contando histórias. Diferente de Mateus e Marcos, que agrupou essas parábolas juntando umas às outras, o Evangelho de Lucas ele apresenta essa parábola do semeador e a parábola da candeia. E por que dentro do Evangelho de Lucas essa é a primeira parábola a ser apresentada, né? Porque nós temos vindo aqui numa caminhada onde nós temos lido e visto, né, a construção de muitas histórias, a apresentação de muitas histórias, muitas narrativas no Evangelho de Lucas. E esse mesmo capítulo 8, ele começa dizendo, né, que Jesus ele sai da Galileia e começa a sua peregrinação. Aqui, para muitos estudiosos, é onde se começa o êxodo de Jesus. Lembrando que muitos acreditam que o Evangelho de Lucas ele está escrito em uma conexão muito grande com o livro de Êxodo, onde Lucas ele tenta mostrar, apresentar Jesus como um novo Moisés, como um novo libertador que vai produzir um novo Êxodo, que vai produzir uma nova libertação, uma nova saída, que vai colocar as pessoas em liberdade. Porém, no Êxodo, a libertação do povo visava uma terra, né, uma terra física,
uma terra dentro de um espaço geográfico que seria abençoadora para a vida deles. E a libertação que Jesus promove é uma libertação que alcança a mente, o coração, a vida, né, de um ser humano, levando a uma mudança radical na sua vida e nos seus valores. Lucas apresenta também esse êxodo de Jesus, mostrando que ele está saindo da Galileia exatamente até Jerusalém, onde se dará a sua crucificação. Ou seja, a peregrinação de Jesus é saindo da Galileia em direção a Jerusalém. E ele interrompe isso porque os 3 primeiros versos apresentam esse movimento de Jesus, onde ele toma essa iniciativa, né, de sair, de levar o evangelho a outros grupos, não ficar somente naquela região. E logo em seguida é inserida essa narrativa, essa narrativa da parábola do semeador. De todas as parábolas que você lê nos evangelhos, a parábola do semeador ela é a única que tem uma explicação, ela é a única que tem uma interpretação. E mesmo ela tendo uma interpretação, os discípulos perguntam, né, para Jesus o significado daquelas palavras, e aí nós temos essa interpretação aqui no texto acerca da parábola em si. Isso tanto acontece no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, em Mateus, capítulo 13, como se dá aqui em Lucas, capítulo 8. Mesmo assim, alguns acreditam que essa não é uma interpretação final. Aparece no cenário, no século XX, 2 teólogos, né, dois estudiosos, entre vários, mas dos principais que fez uma pesquisa sobre as parábolas de Jesus foi um estudioso chamado Joaquim Jeremias. E juntamente com Rodolph Bultmann, eles elaboram uma tese que as parábolas em si, elas não têm uma definição exata, que as parábolas elas são textos ou falas de Jesus que elas ficaram soltas, elas ficaram um pouco mais livres. E isso gerou muita discussão, né, no cenário acadêmico. Isso até hoje fica essa divergência. As parábolas elas têm uma interpretação, elas têm um sentido único, elas não têm um sentido único, elas têm um sentido diverso. E como fica, né? E até hoje não se chegou a nenhum consenso, não se chegou a nenhuma definição. Até porque Jesus falava em aramaico, ele contou essas histórias dentro do cenário de mundo em que ele vivia. Quando você tem o texto dos evangelhos à mão, os evangelhos já não estão escritos em aramaico, estão escritos em grego. A tradução da fala de Jesus já pode ter afetado muito do sentido original da fala de Jesus, mas deixando todas essas questões, né, acadêmicas de lado, o que nós percebemos é que Jesus ele tinha uma intenção, e essa intenção, ao transmitir as parábolas, ela está presente nos evangelhos, é possível ser vista de forma clara. Até porque a metodologia de Jesus de ensinar por parábolas era um método de ensino dos professores dos seus dias. Era o método de ensino dos rabinos dos seus dias. Então, Jesus ele cresce num contexto de mundo, Jesus ele cresce numa cultura onde ele cresce aprendendo, ouvindo parábolas. Ele mesmo, no seu aprendizado, ele cresce ouvindo parábolas, aprendendo por meio de parábolas. O que são parábolas? São histórias, reais ou não. Muitas são fictícias, muitas não são reais.
E qual a finalidade de alguém contar uma história como essa? É exatamente os professores, os rabinos, eles usavam muitas vezes para explicar algumas coisas que eram difíceis de entender, principalmente para as crianças, que às vezes eram muito complexas, né? Até hoje, nós traduzimos, muitas vezes nós usamos imagens, nós usamos símbolos para traduzir algumas coisas. Por exemplo, quando nós falamos de amor, amor ele é uma palavra abstrata. Você não vê amor, você não toca amor, você não segura amor. Você sente amor, né? Você pode até entender amor como algo, como uma escolha, como uma atitude. Então você decide amar. Você sente amor ou você opta por amar, mas não é algo físico, não é algo concreto. E aí, há muito tempo já, como nós simbolizamos o amor, qual é o ícone que nós usamos como símbolo do amor? Um coração. Quando você vê um coração, normalmente a expressão do coração, a imagem do coração, o ícone do coração, ele já te remete à ideia do amor. E hoje, com o advento da tecnologia, internet, redes sociais, a comunicação que nós realizamos, né, efetuamos nas redes sociais, muitas vezes ela é uma comunicação muito cheia de símbolos. Tanto que a linguagem da internet já é uma nova linguagem, já é um vocabulário à parte. E muitas vezes você simboliza a expressão que você ama alguém, ou que você amou alguma coisa, ou que você gostou muito, você sentiu profundo afeto por uma determinada pessoa, por uma determinada situação, por uma determinada postagem, por uma determinada fala, marcando com o coração. Então, o coração ele se torna o quê? Uma imagem física, concreta, para expressar um sentimento abstrato. As parábolas, elas eram usadas da mesma forma. Se contavam histórias, histórias da vida comum, histórias do dia a dia, para ensinar alguma coisa que as pessoas talvez elas não conseguissem entender claramente. Então, a parábola sempre foi um método de ensino. Está presente no texto do Antigo Testamento, está presente no texto do Novo Testamento, está presente nos ensinos dos rabinos, está presente na tradição de Jesus. Então, Jesus ele também ensina por parábolas, ele ensina as pessoas contando histórias. Até porque quando se conta uma história, você conecta a pessoa àquela realidade, principalmente quando ele está falando de exemplos comuns da vida, do dia a dia. Isso leva a pessoa a fazer uma conexão muito mais fácil, a ligar as coisas com maior facilidade. Então, a parábola ela era uma forma de se ensinar, era uma forma das mais comuns até e mais práticas de se transmitir um determinado ensino. Agora, os evangelhos, eles fazem uma apresentação, principalmente o evangelho de Marcos, mostrando que Jesus, ele conta histórias sim, como os outros professores, que ele conta histórias sim, como os outros rabinos. Ele adotou esse método na sua pregação, no seu ensino, porém com uma diferença. Os rabinos, comumente, eu não estou dizendo sempre, mas comumente eles pegavam e usavam contar histórias para esclarecer um determinado ponto, uma determinada situação que não estava clara. E Marcos, ele vai apresentando, quando ele começa a apresentar Jesus contando parábolas, a ideia de mostrar que Jesus, ele quer esconder, ele não quer tornar claro, ele não quer tornar visível, ele não quer tornar tão perceptível. Para Marcos,
que é o primeiro evangelho escrito, e tanto Lucas como Mateus se utilizam do evangelho de Marcos, Marcos ele enxerga Jesus contando parábolas no contexto de Isaías 6:9, onde Deus fala por intermédio do profeta Isaías que o povo eles teriam olhos, mas não conseguiriam enxergar, teriam ouvidos, mas não conseguiriam ouvir, não conseguiriam compreender. Por quê? Porque Deus estava dizendo por meio do profeta que a nação de Israel havia se tornado uma nação tão endurecida que o seu discernimento, o seu entendimento, a sua conexão com Deus estava rompida a tal ponto deles não poderem mais discernirem espiritualmente a voz de Deus. Então, é a partir desse contexto de Isaías 6:9 que Marcos apresenta as parábolas de Jesus. E quando você olha aqui, você percebe que exatamente é usado essa ideia de Isaías 6:9 no próprio texto de Lucas aqui, quando você vê aqui no verso 9, Lucas 8:9, quando diz assim: seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. E aí Jesus diz: a vocês, ou seja, aos seus discípulos, aos seus alunos, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. Essa aqui é uma citação direta do texto de Isaías 6:9. Então, com isso, o que nós vamos perceber? Que Jesus ele se utiliza das parábolas, principalmente quando ele está falando para o público, para que a sua mensagem ela fique ocultada, ela fique escondida. E por que Jesus faz isso? Bom, por N motivos. Primeiro, acredito também para não acelerar o processo de perseguição. A mensagem que Jesus trazia por trás das parábolas é tão impactante, é uma mensagem tão profunda, tão na veia, né, vamos dizer assim, que as pessoas, se todos ouvissem claramente e entendessem, isso teria acelerado o processo de hostilidade, de perseguição e até mesmo de condenação de Jesus. Então, as parábolas elas também foram uma forma de protegê-lo, proteger a sua pessoa, proteger a sua mensagem. Por que proteger a sua mensagem? Porque, em segundo lugar, a forma como Jesus ensinava, ele lançava a palavra, ele transmitia o ensino por meio de uma parábola, para que somente pessoas que realmente estivessem comprometidas a querer conhecer mais de Deus, a querer se aproximar mais de Deus, a querer ter uma comunhão mais profunda com Deus, pudessem conhecer o verdadeiro sentido, o real significado por trás da mensagem. Por quê? Porque essa pessoa que seu coração fosse despertado, que de fato ela tivesse sede de compreender, de entender, ela continuaria indo atrás de Jesus, ela continuaria seguindo a Jesus, ela continuaria buscando conhecer cada vez mais a Jesus. Então Jesus também usou isso para testar o coração das pessoas, para testar o quanto elas estavam comprometidas com Ele, com o reino de Deus. Se você for ver bem, hoje em dia, as pessoas elas vão muito à igreja e muito do que elas ouvem toca apenas a superfície dos seus corações. E em algumas delas, você vê que elas começam a se aproximar inicialmente e depois isso vai gerando um desejo cada vez mais de continuar caminhando, de continuar crescendo, de continuar conhecendo a Deus. E elas vão buscando cada vez mais estar na presença de Deus,
elas vão buscando cada vez mais caminhar com Deus. E outras se contentam em ouvir o que ouvem do púlpito. Muitas vão à igreja atrás de promessas, de recompensas, vão atrás de trocas, de barganhas. E você vai perceber que essas pessoas, elas só ficam por um determinado tempo. Ela fica o determinado tempo ou em que ela recebe aquilo em que ela está buscando e depois ela vai embora. Ou ela ou ela não recebe aquilo naquele momento e por não receber aquilo, ela desiste e vai embora. E você vai vendo que todos esses comportamentos aqui estão intimamente ligados com a parábola, onde o semeador ele sai a semear e cada terra vai agindo de um jeito. Cada terra, cada solo tem um comportamento diferente ou tem uma relação com a semente, ou de perda, ou de rejeição, de superficialidade. Então isso demonstra o quê? O comportamento, a ação de cada um em relação a Jesus, em relação à sua palavra. Então, a própria parábola em si, ela nos coloca dentro dessa situação. A parábola do semeador, ela acaba se tornando para nós um espelho da nossa consciência, um espelho de como nós estamos nos relacionando com Deus, de como nós estamos lidando com a nossa experiência em relação à presença e ação de Deus na história, no mundo, na nossa própria vida. E com isso, então, você percebe que a proposta de Jesus realmente era ocultá-la. Estudiosos alemães chamam isso do segredo messiânico, né? Que está presente no Evangelho de Marcos, que em todo o tempo Jesus ele não permite que as suas parábolas ou que os seus milagres se tornem conhecidos das pessoas. Na verdade, se tornam atrativos, se tornam as iscas pelas quais as pessoas ou elas irão se aproximar, ou elas irão rejeitar, ou elas irão se aproximar com uma motivação correta que irá transformá-las em discípulos de Jesus, ou isso irá levá-las a seguir Jesus apenas como meros espectadores, né? E essas dimensões de comportamentos estão presentes na nossa sociedade, na forma como nós agimos em relação ao Evangelho, agimos em relação a Jesus. Muitas pessoas elas ouvem a mensagem do Evangelho e a rejeitam. Outras começam a caminhar, logo desistem. Outras elas vão seguindo apenas por interesses. Quando seus interesses são frustrados, largam mão. Outros são sufocados pelo sofrimento. Outros vão passando por N e N situações e vão não permitindo que essa vida, essa boa nova, se instale em suas vidas e seja transformadora. E outros vão aceitar. E esses que vão aceitar, eles vão caminhar, eles vão querer cada vez mais aprender de Deus, cada vez mais a palavra de Deus vai produzir vida na sua consciência, vai retificar os seus caminhos, vai trazer endireitamento. Muitas pessoas fogem exatamente dessa relação com Deus, porque estar na presença de Deus nos leva a sermos confrontados por Deus, confrontados pela santidade, pela majestade, pela grandeza de Deus. E diante disso, Deus ele age em nossa vida exatamente produzindo o quê? Produzindo uma ordem, colocando o caos da nossa vida em ordem. Ou a aparente ordem que nós achamos que está na nossa vida, Deus desfaz e torna caótica. Com isso, o que eu quero dizer é que quando temos um encontro com Deus, a realidade da nossa vida é radicalmente transformada, é radicalmente mudada. E ninguém aceita mudanças.
Se tem uma coisa que nós somos resistentes enquanto seres humanos, é resistentes a mudanças. Nós queremos sempre estar numa zona de conforto, nós queremos sempre aquilo que é confortável, aquilo que é adaptável, aquilo que é cômodo, aquilo que não mexa comigo, que não mexa com a nossa forma de viver. A gente quer que a nossa vida ela simplesmente aconteça numa espécie de, como diz a canção do Paul McCartney e John Lennon, um Let It Be, deixa estar, deixa a vida me levar, né? Deixa ser, deixa as coisas acontecerem. Nós enxergamos a vida muito nessa perspectiva. E aí vem o Senhor e nos tira da nossa zona de conforto. E aí vem o Senhor e nos confronta. E aí temos um encontro com o Senhor e isso muda toda a nossa realidade, a nossa maneira de pensar, de enxergar, de viver. Todas as estruturas da nossa vida são transformadas, são mexidas. E ninguém, a maior parte das pessoas não querem isso, não aceitam isso. Elas estão dispostas a caminhar com o Senhor até do ponto A até o ponto B. A partir daí, que as coisas possam se intensificar, se tornarem mais comprometedoras, aí não. Até a gente quer estabelecer um limite na nossa relação com Deus. Nós queremos estabelecer um limite até onde Deus pode agir na nossa vida. Nós queremos estabelecer um limite até onde Deus pode ter liberdade na nossa vida. Nós queremos estabelecer um limite até onde Deus pode ser o Senhor da nossa vida. O que passar disso, nós saltamos fora. Nós já não queremos. Então nós continuamos ou como meros espectadores, seguindo, mas de longe, sem muito envolvimento, sem comprometimento radical, sem essa coisa de perder a vida para poder achá-la depois, não, sem nada disso. Sem as entregas, sem o sofrimento, sem o discipulado, nada disso. Vamos viver vendo sinais. E se esses sinais esgotarem, a gente procura qualquer outro que possa estar operando sinais. Então é assim que a grande maioria das pessoas vivem suas vidas no relacionamento com Deus. E a essas pessoas, de fato, elas vão ver, elas vão ter olhos, mas elas não vão enxergar. Elas têm ouvidos, mas não vão entender. Por quê? Vai lhes faltar o discernimento, a luz necessária para compreender realidades mais profundas, a luz necessária para compreender os segredos de Deus que podem transformar a vida de uma pessoa. É sobre isso que Jesus está falando com seus discípulos. É sobre isso que todas as vezes que os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, apresentam esta parábola, é disso que eles querem falar, é isso que eles querem apresentar. Eles querem apresentar essa boa nova em Jesus, essa manifestação de Jesus. Para Lucas, de forma particular, quando a gente compara a parábola do semeador com o restante do evangelho, fica muito claro. Lógico que nos outros dois evangelhos também fica, mas existe uma característica muito particular em Lucas. Ele coloca assim a ênfase em Jesus como sendo aquele que sai lançando a semente. A semente, como é dito aqui, Lucas coloca como sendo a palavra de Deus. Mateus coloca como sendo a mensagem do reino. Há uma diferença. Não vou entrar em detalhes acerca disso, mas para Lucas, a semente é a palavra de Deus, a palavra que tudo cria, a palavra que tudo forma, a palavra que tudo gera, a palavra que, como centurião romano, disse para Jesus: somente uma palavra e o meu servo será curado. Somente uma palavra sua e todas as coisas podem ser mudadas. Somente uma palavra sua e todas as sentenças
podem ser revertidas. Somente uma palavra de Jesus, que carrega a expressão da palavra de Deus, é que realidades podem ser mudadas. Então, o semeador é Jesus, a semente é a palavra, e os solos são atitudes, mais do que pessoas, atitudes que temos em relação a Deus, atitudes que nós temos em relação à palavra. Porque, na verdade, se você olha para a história, a parábola do semeador, ela é uma história fictícia. Por quê? Porque, na verdade, a história está falando de um semeador, de um plantador, de alguém que trabalha na agricultura e que ele lançou a ideia do texto, é como se ele estivesse lançando a esmo, como se ele não estivesse se importando com a semente que ele iria lançar, aonde ele iria lançar. Dá uma ideia de onde ele jogar, caiu e vamos ver o que vai dar. E jamais um trabalhador rural iria ter uma atitude como essa. Normalmente, quem trabalhava com agricultura, os trabalhadores rurais, eram empregados, ou seja, serviam seus patrões. Eles não poderiam ser tão displicentes em jogar a semente em qualquer lugar. Eles não poderiam ser tão displicentes em apenas lançar sementes. Não, um trabalhador comum, ele vai procurar o quê? A boa terra. Ele vai preparar a terra para receber a semente. Era assim que as pessoas trabalhavam nos dias de Jesus e hoje. O cuidado em se lançar a semente, o cuidado em se implantar. Então, essa parábola, ela chama a atenção dos seus ouvintes exatamente por esse fato, porque não é uma história do comum. As imagens são do comum. O agricultor que lança semente, que trata com a terra. Essas são imagens do cotidiano daquelas pessoas. Mas a forma como a história se dá não é uma história comum. Qualquer pessoa, qualquer um dos seus ouvintes aqui, da multidão, ficou com um profundo questionamento. Inclusive os discípulos. Ficaram em dúvida, porque assim, um semeador, um agricultor, ele não vai jogar uma semente à toa, ele não vai perder uma semente à toa, ele não vai jogar fora uma semente. Preste bem atenção nisso. Na mente dos ouvintes de Jesus, tanto os discípulos, no momento em que Jesus está proferindo com a multidão e os discípulos estão lá, ambos os grupos, tanto os discípulos como a multidão, estranha aquela história. Estranha o fato de um agricultor jogar a semente de qualquer jeito, lançar a semente de qualquer jeito. E é isso que leva os discípulos depois a perguntarem para Jesus o que significava a parábola. Então Jesus ele mostra algo sobre o amor de Deus que, de fato, é incompreensível à mente humana. Você ouve uma história de um homem que ele é um profissional, que trabalha com a terra, que conhece a terra. O texto diz que ele é um semeador. Aqui é um agricultor, alguém que conhece, alguém que vive da terra. Que ele saiu lançando sementes em todo tipo de solo, que ele saiu espalhando sementes conforme ele ia andando. Ele não olhou para o solo, ele não olhou para a integridade do solo, ele não olhou para o valor do solo, ele não olhou se o solo era bom ou não, ele apenas lançou a semente.
E na cabeça de qualquer um surge a pergunta: quem é louco para perder sementes? Quem é louco? Quem teria uma ideia dessa? Quem teria uma atitude dessa? Conhecendo sobre a terra, conhecendo sobre a agricultura, quem é que faria um desperdício desse? Quem é que tomaria uma atitude dessa de perder dinheiro jogando sementes assim? Essa é uma atitude inconcebível. E por trás disso está uma mensagem dizendo: este é o amor de Deus. O amor de Deus foi manifesto em Jesus a todos os homens, a todas as pessoas. Se você acha que essa história, qualquer ouvinte que ouvindo isso achava um desperdício, a mensagem era dizer: pois é, Deus desperdiçou. Se você acha que é um desperdício alguém lançar a semente de qualquer jeito, sobre todo tipo de solo, se você acha um desperdício, Deus desperdiçou as sementes dele por amor a você. Deus semeou não somente a semente, mas o semeador por amor a você. Independente de qual fosse a sua atitude, independente de qual seja a sua resposta, independente de qual seja o seu estado de consciência, independente de qual seja o momento. Talvez você seja um momento de ser uma beira de estrada, onde a semente talvez esteja sendo pisada ou as aves do céu estejam roubando. Talvez você possa ser um solo cheio de pedras, que a semente vai ser sufocada. Talvez você seja um solo que não tenha a vida, a receptividade necessária. Não importa. O amor de Deus em Jesus foi o mesmo. O amor de Deus em Cristo veio ao seu encontro com o objetivo de produzir uma nova vida, de te levar a uma nova realidade, de te tirar de toda situação de dor, de sofrimento, de distanciamento, de caos, para viver uma nova vida, para viver uma nova história, para viver um novo caminho, para viver uma nova realidade. Uma história como essa, com certeza chamou a atenção dos seus ouvintes, mas deixou-os com uma profunda interrogação, deixou-os com profundas dúvidas, incluindo os discípulos, incluindo os alunos de Jesus, ao qual então ele esclarece, falando que a semente é a palavra de Deus e aí ele começa a especificar os tipos de solos, ou seja, as atitudes e as respostas que podemos dar à mensagem do Evangelho. Então ele fala que a primeira ela cai na beira do caminho, são aqueles que ouvem a palavra e vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e sejam salvos. Ou seja, pessoas que ouvem a pregação do Evangelho, mas o conflito espiritual ele está tão intenso que essa mensagem ela é automaticamente roubada, subjugada. Depois aqui ele fala que caiu em pedras no verso 13, são os que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, ou seja, creem por algum tempo, mas desistem na hora da provação. Ou seja, são aqueles que quando as suas expectativas são frustradas, eles abandonam o barco. Depois no verso 14, as que caem em espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres. Ou seja, aqueles que mesmo que receberam o Evangelho, a sua consciência e o seu coração está tão no mundo,
está tão nessa sociedade que eles vivem muito mais, as vozes que eles ouvem são muito mais as vozes da cultura do que a voz de Jesus, a voz das tendências, dos modismos, das personalidades famosas. Essa gama de fatores tem muito mais influência e muito mais poder sobre a mente e o coração da pessoa do que a fala de Jesus. Então, mais cedo ou mais tarde, acaba se sendo sufocado. E as que caíram em boa terra são as que ouvem com o coração bom, são aqueles que o Evangelho produz vida, eles acolhem a verdade e eles começam a dar frutos. Isso, ou seja, o Evangelho produz uma transformação na vida deles e essa transformação se torna visível às outras pessoas. O que eu gostaria de ressaltar é que todo esse movimento, todos estes solos, e não pense que esses solos a pessoa A é um tipo de solo, a pessoa B é um outro tipo de solo, a pessoa C é o outro. Em vez de você pensar em pessoas, pense que o tipo de solos podem ser estágios da nossa vida, podem ser momentos da nossa vida. Talvez existam momentos da nossa vida que, quando a palavra de Deus vem até nós, os conflitos que estamos passando, a luta espiritual não permite que ela seja acolhida. O diabo vem e a rouba. Em alguns momentos, podemos ser aqueles que as nossas raízes estão sobre pedras, não sobre um solo profundo, que as raízes são fracas e a palavra ela não tem vida, ela não consegue produzir vida, ela não consegue entrar em nós, ferir as nossas entranhas. Em algum outro momento, pense que podemos ser aqueles que estão tão preocupados com o mundo, com o trabalho, com as contas a pagar, com o carro que eu quero ter, com as coisas que eu quero adquirir, com as coisas que eu quero ostentar, com os meus gastos, com a minha vida, com aquilo que muitos chamam de vida secular, porque tem gente que divide a vida em vida secular e vida religiosa, como se existissem duas vidas, sendo que só existe uma vida. Ou você está em Cristo Jesus e Ele está com você aonde você estiver, ou você não está e você vai estar distante dele onde quer que você esteja. É esses dois tipos de vida. Não existe uma vida secular e uma vida religiosa. Existe uma vida onde eu sirvo a Deus, uma vida onde eu caminho com Deus e uma vida que eu caminho sem Deus. É isso que existe. E existe um momento que podemos ter uma consciência esclarecida, uma consciência transformada pelo Espírito Santo. Então não pense nisso só como tipo de pessoas, não pense nessa parábola só como respostas, mas pense como fases da vida de uma pessoa em relação a Deus. Esses 4 solos estavam em Israel. Esses 4 solos apresentados aqui era o povo de Deus. Podemos pensar que dentro do povo de Deus existem estas respostas, estas atitudes, pessoas que estão vivendo estas fases. Então, não necessariamente elas precisam sair da igreja. Não necessariamente elas precisam estar fora de ser da comunidade do povo de Deus. Elas podem estar passando por esses processos dentro. E se não houver uma mudança, mesmo dentro, mesmo sendo povo de Deus, estando entre o povo de Deus, estarão distantes, afastadas da realidade da presença de Deus. É por isso que Jesus ele também conta uma outra parábola falando sobre trigo e sobre joio. Ambos estão na mesma plantação, no mesmo lugar. O que precisamos buscar é um coração.
O que nós precisamos ao ouvir essa parábola? Qual deve ser a nossa resposta em relação a essa mensagem? Por que Lucas ele escreve para Teófilo? Por que esse texto ele vai para uma comunidade, para uma igreja? Por que essa igreja ouve essa mensagem? Exatamente para que ela possa discernir, cada um possa discernir quem é e onde está. Dentro dessa parábola, quem eu sou? Dentro dessa parábola, onde eu estou? Dentro dessa parábola, quem você é? Dentro dessa parábola, onde você está? Possamos refletir sobre isso, porque o primeiro passo é a reflexão, é encontrar onde nós estamos, quem somos. E a partir do momento que nós identificamos essa realidade em nossa vida, nós precisamos urgentemente nos voltar para Deus. Nós precisamos urgentemente reavaliar o caminho que nós estamos trilhando. Nós precisamos retornar, voltar ao primeiro amor, voltar a Jesus, voltar e experimentar renovação, restauração, restituição. E só pode haver isso se houver, em primeiro lugar, conscientização, segundo lugar, retorno, terceiro lugar, trabalhar. Às vezes nós achamos que o trabalho que realizamos é só o trabalho em relação ao sustento da nossa vida, ao sustento da nossa família, mas a nossa jornada espiritual, a nossa caminhada, ela também demanda trabalho. Jesus diz no Evangelho que o reino de Deus é tomado por esforço e somente os que se esforçam se apoderam dele. O que ele está dizendo? Que o nosso crescimento espiritual, a mudança na nossa vida, a transformação nos nossos valores, nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos pessoas mais conectadas a Deus, viver uma nova vida e uma nova história demanda trabalho, demanda caminhar, demanda lutar, demanda restaurar. Deus ele trabalha em nós. Quando nós falamos de restauração, existe uma parte onde Deus ele age na restauração, mas existe uma parte onde nós também agimos. Refletir, se arrepender, procurar consertar o que foi quebrado, procurar lidar com aquelas situações que foram perdidas, procurar retificar o nosso caminho, é a nossa parte, até onde nós conseguimos. A parte de Deus é trabalhar para que uma nova realidade seja construída sobre a nossa vida à medida do momento que nós nos esforçamos. Então, se em algum momento nós nos identificamos vivendo como um destes solos, onde a semente, a palavra de Deus, ela não está produzindo fruto, ela não está produzindo vida, ela não está produzindo transformação em nós, precisamos nos voltar para o Senhor. Que você possa pensar sobre isso, refletir sobre isso. E eu quero orar com você. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade, por tua graça, por podermos ouvir a tua voz. Peço, Senhor, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos guie, que a tua graça nos ajude a nos encontrarmos, a discernirmos a nossa vida, a nossa consciência, o nosso coração. Que o teu Espírito possa nos iluminar para vivermos liberdade, mas que possamos, ó Pai, uma vez entendendo onde estamos, caminharmos para uma nova reconstrução, caminharmos para vivermos um novo caminho. Dá-nos a força e a graça necessária para, ó Pai, trabalharmos para viver um tempo novo em nossas vidas.
que teu Espírito esteja sobre nós, que o Senhor possa visitar os teus filhos com a tua presença, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo restauração, levando-os a viver um novo caminho, uma nova história, uma nova realidade. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até mais.